Amados, dando continuidade aos estudos, passamos a fazer algumas considerações sobre a fé cega e a fé raciocinada, dentro do conceito do desabrochar do horizonte. Falaremos a respeito do desenvolvimento da razão. O horizonte profético assinalou a fase culminante da razão. Já tivemos ocasião de estudar os motivos dessa ocorrência no vasto período histórico que vai do século IX ao terceiro antes do Cristo, segundo a teoria de John Murphy. Vamos agora apreciar a maneira por que a razão vai progressivamente impondo seus direitos até conquistar a supremacia necessária para libertar o espírito humano das amarras do passado. Não podemos observar com segurança o vigoroso surto da razão do horizonte, a começar da própria agitação profética da Palestina. Os germes da razão estavam bem desenvolvidos naquelas mentes inquietas que procuravam construir um novo mundo para si mesmos e anunciar aos demais povos o advento de uma nova ordem. Mas foram os profetas de Israel as mentes desse desenvolvimento renovador. Quer levantando a sua voz contra o apego aos velhos hábitos, quer anunciando como instância a aproximação de novos tempos. Os profetas agitaram a apatia teológica de um povo considerado por eles como eleitos, propondo questões que perturbaram a própria ordem social. Ao mesmo tempo, na Grécia, a filosofia se desprende da matriz mitológica, superando o pensamento místico tradicional e ensaia os primeiros passos da busca racional. No mundo romano, as infiltrações gregas, substituídas às tradições do império e do politeísmo dominante, julgando o progresso, a contribuição judeu-cristã iria acelerar de maneira decisiva. O cristianismo aparece como um ápice desse vasto processo. Jesus não se limitava a apreciar o apego ao ritualismo religioso do mundo judaico. Ele proclama a natureza do Pai e, consequentemente, a do homem, Filho de Deus. Ensina a universalidade do Espírito, rompendo assim as barreiras de todos os preconceitos tribais que dividiam a humanidade em grupos racionais e religiosos. Mostra que o samaritano poderia ser melhor que um príncipe da igreja judaica e adverte a mulher samaritana que Deus devia ser adorado não através de fórmulas exteriores, em locais considerados sagrados, mas em espírito e em verdade. Quando observamos o fenômeno do aparecimento da irradiação do cristianismo, primeiramente via Palestina e depois no mundo, verificamos que trata-se de uma verdadeira transformação. Mas sua característica é precisamente o apego à razão. O cristianismo requeria do ser humano o uso desse novo raciocínio, o início de si mesmo, responsável pelos seus próprios atos. Contra a autoridade das Escrituras e dos rabinos, bem como da própria tradição,
Jesus proclamava a soberania das consciências. Limpar-nos não apenas por fora, mas também o nosso ser interior. Servir-se do sábado sem se escravizar a ele. Orar conscientemente, sabendo que Deus, sendo Pai, não dá uma pedra a quem lhe pede pão, nem uma cobra a quem lhe pede peixe, segundo suas próprias palavras. Os homens ainda não estão preparados para compreender todos os princípios dessa renovação. Continuarão apegados por muito tempo aos velhos moldes autoritários, subjugados pelos antigos preceitos. Mas o fermento está lançado na medida da farinha e inevitavelmente fará levedar. Jesus dá tempo ao homem para amadurecer o suficiente para fazer prevalecer a razão sobre o costume, o uso, a tradição. Na proporção em que a razão se desenvolve, em que o homem aprende a pensar e a compreender, a fé cega, tradicional, não pode mais satisfazê-lo. O homem profético se encerra como o predomínio da razão. Encontramos, como já vimos, o florescimento da razão ao longo do tempo e horizontes proféticos, prenunciando a supremacia mundial que ela deverá assumir, como advento do horizonte espiritual. Não haverá ainda, por ora, uma grande fase da nossa história da reação, pois estamos no processo de transição. Ocorrerá, naturalmente, lutas profundas e morosas entre a razão e a fé, embora a fé raciocinada tende a sair triunfante. Muito obrigado.